Fala galera, nesse primeiro vídeo do canal vamos falar sobre Espartacus, o maior gladiador da história da Roma antiga. Então deixando seu dislike, se desinscrevendo do canal e desativando as notificações, bora pro vídeo. A origem de Espartacus e a revolta dos escravos. De acordo com vagas referências de autores romanos, Apiano, Floro e Plutarco, Espartaco era de origem trácia e, por ter desertado de uma tropa auxiliar do exército romano, foi capturado e reduzido à escravidão. Devido à sua força física, foi comprado por um mercador a serviço do lanista, Lentulus Batiato, e levado para a escola de gladiadores de Capua, na Campânia, Itália. Em 73 a.C., cerca de 200 escravos da escola de Batiato revoltaram-se, devido, segundo Plutarco, aos maus tratos que recebiam do lanista, e armados apenas com facas de cozinha, atacaram os guardas da escola. Ainda segundo Plutarco, 78 deles, ou apenas 30, segundo Floro, conseguiram fugir. No caminho, depararam-se com carretas carregadas de armas usadas pelos gladiadores, apoderando-se delas. Com esse armamento, repeliram a guarnição de Capua, enviada para capturar Roma. Manda uma expedição contra Espartacus. Roma então organizou a primeira expedição contra os revoltosos. À frente de 3.000 homens, o pretor romano Caio Cláudio Glabro sitia-os em seu forte, um outeiro de subida penosa e estreita rodeado de altos rochedos talhados a pique, tendo no cimo grande quantidade de videiras selvagens. Sendo a subida guardada por Cláudio, os sitiados cortaram os rebentos mais longos e fortes de tais videiras, fizeram com eles compridas escadas que roçavam a planície e, amarrando-as no alto, por elas desceram todos sossegadamente. Apenas um deles ficou em cima, para jogar-lhes as armas, fim do que também se pôs a salvo. Os romanos não suspeitaram da operação. Rodeado o outeiro, os sitiados atacaram-nos pela retaguarda, afugentando-os e tomando-lhes o acampamento. Muitos boiadeiros e pastores que guardavam seus rebanhos juntaram-se aos fugitivos, sendo uns armados por eles e outros mandados a espionar outra expedição contra Espartacus. Nessa ocasião, Roma enviou o comandante Públio Varínio a fim de desbaratá-los. Em um primeiro combate derrotaram o tenente denominado Fúrio, juntamente com 2.000 homens e 3 ursos. Em seguida também derrotaram um outro tenente, Cocino, que lhe haviam impedido como conselheiro e companheiro, e com grande poder. Houve uma tentativa de aprisionar Espartaco quando este se banhava num lugar chamado Salinas. No entanto o comandante, custosamente, conseguiu salvar-se. Não obstante, Espartaco apoderou-se de sua bagagem, e, perseguindo-o tenazmente, apoderou-se também de seu acampamento, tendo-lhe custado a vida de muitos dos seus homens, dentre os quais, Cosimo. Tendo também vencido em muitos combates o próprio pretor-chefe, aprisionando os sargentos que conduziam os machados à sua frente, bem como seu próprio cavalo. Espartaco adquiriu tal valor que todos passaram a temê-lo. Todavia, calculando cuidadosamente suas forças e dotes, e vendo que elas não podiam superar as dos romanos, levou seu exército para os Alpes, considerando que, uma vez transpostos, cada qual voltasse para sua terra, isto é, para a Gália e para a Trácia. Seus homens, porém, fiados em seu número, e prometendo grandes realizações, não o quiseram atender, e recomeçaram a percorrer e a saquear toda a Península Itálica. Roma encarrega aos cônsules de derrotar Espartacus. Achando-se o Senado inquieto, não só pela vergonha e afronta de serem seus homens vencidos por escravos sublevados, como pela apreensão e pelo perigo em que se achava toda a Península Itálica, mandou para ali os 2 cônsules, como se fosse uma das mais árduas e perigosas guerras que deveriam enfrentar Lúcio Gélio Publicola, um dos cônsules, atacando de surpresa uma tropa de germanos, que por altivez e desprezo, se havia separado e afastado do acampamento de Espartaco, submeteu a toda ao fio de espada. Lentulus, seu companheiro, com numerosas forças, sitiou Espartaco e todos os que o seguiam, atacou-os, venceu-os, e apoderou-se de toda a sua bagagem. Razão porque, avançando para os Alpes, Cássio, pretor e governador da Gália do subúrbio do rio Tó, enfrentou-o com um exército de 10.000 homens. Travou-se um grande combate, no qual ele foi derrotado, tendo perdido muitos soldados e conseguido salvar-se a muito custo e às pressas.
Ciente disto, o Senado declarou-se bastante descontente com seus dois cônsules. Ordenando-lhes que não mais se envolvessem nesta luta, atribuiu todo o encargo a Marco Licínio Crasso em 71 a.C., que foi seguido por numerosos moços nobres, graças à sua elevada reputação e à grande estima que lhe voltavam. Crasso é encarregado de acabar com mitologia. Crasso foi assentar seu acampamento na Romanha, para esperar a pé firme Espartaco, que se dirigia para ali, e mandou Múmio, um dos seus tenentes, com 2 legiões, envolver o inimigo pela retaguarda, ordenando segui-lo sempre no encalço, e proibindo-lhe expressamente atacá-lo e escaramuçá-lo de qualquer modo. Não obstante todas estas determinações, logo que Múmio se viu na possibilidade de fazer alguma coisa, atacou, sendo derrotado, com perda de muitos dos seus homens. Os que conseguiram salvar-se na fuga, apenas perderam suas armas. Crasso irritou-se bastante com ele. E, recolhendo os fugitivos, deu-lhes outras armas, exigindo-lhes fiadores que garantissem seu melhor serviço dali por diante, coisa que nunca fora feito antes. E, os 500 que estiveram nas primeiras filas, e que foram os primeiros a iniciar a fuga, ele dividiu-os em 50 dezenas, em cada uma das quais sorteou um, dizimação, sujeito à pena de morte. Reviveu assim o antigo modo dos romanos castigarem os soldados covardes, coisa que de há muito havia sido abandonada, por ser ignominiosa, e produzir horror e espanto à assistência, quando realizada publicamente. A batalha final. Castigando assim seus soldados, Crasso lançou-os diretamente contra Espartaco, que recuou sempre tanto que, pela região dos Lucanianos, chegou à costa, encontrando alguns navios de corsários cilícios no estreito de Messina. Isto animou a ir à Sicília, e, para enviar para lá 2.000 homens, para sublevar escravos de lá. Mas Crasso tomou medidas para o impedir de enviar homens para a Sicília para amotinar os escravos da ilha. Razão porque, lançando-se inesperadamente longe da praia, ele foi assentar seu acampamento na península dos Régios, onde Crasso foi encontrá-lo. E, vendo que a natureza do lugar mostrava-lhe como devia agir, decidiu cercar de muralhas o istmo da península, dando assim ocupação aos seus homens e impedindo que os inimigos recebessem víveres. Trabalho demorado e difícil, que ele executou em bem pouco tempo, contra a opinião de todo o mundo, e fez abrir uma trincheira através da península, de 15 léguas de comprimento, 15 pés de largura e 15 pés de profundidade. Sobre a trincheira fez construir uma muralha muito alta e forte, da qual Espartaco a princípio zombou. Quando, porém, sua pilhagem começou a falhar, e se viu na impossibilidade de obter víveres em toda a península, devido àquela muralha, numa noite bastante áspera, de neve espessa e vento impetuoso, ele mandou encher de terra, pedras e galhos de árvores um trecho não muito extenso da trincheira, por onde fez passar um terço do seu exército. A princípio, Crasso receou que Espartaco tomasse a resolução de seguir para Roma. Logo, porém, tranquilizou-se, pois soube haver sério desentendimento entre eles, e que uma grande tropa, amotinada contra Espartaco, separara-se dele e fora acampar junto a um lago da Lucânia, cuja água de tempos a tempos torna-se doce, e a seguir tão salgada que não pode ser bebida. Tendo-os atacado, Crasso expulsou-os dali, mas não conseguiu matar grande número, nem afastá-los para muito longe, porque Espartaco apareceu de repente com seu exército, e fez cessar a perseguição. Crasso, que havia escrito ao Senado ser necessário chamar Lúculo da Trácia e Pompeu da Espanha, arrependido de havê-lo feito, esforçava-se o mais possível de dar fim a esta guerra antes que eles chegassem, por saber que atribuiriam toda a glória da sua conclusão ao recém-chegado que lhe fosse em auxílio, e não a ele. Por isso ele resolveu primeiramente atacar os que se haviam revoltado e entrincheirado à parte, às ordens dos capitães Caio Canício e Casto. Para tal, fez seguir 6.000 soldados da infantaria, para assenhorear-se de uma eminência, ordenando-lhes que tudo fizessem para não serem vistos nem descobertos pelos inimigos. O que eles procuraram realizar o melhor possível, cobrindo seus morriões e elmos. Não obstante, eles foram percebidos por 2 mulheres que às escondidas faziam sacrifícios em favor dos inimigos, e estiveram em risco de ficar todos perdidos. Crasso, porém, socorreu-os a tempo, dando aos inimigos o combate mais áspero de quantos se realizaram naquela guerra.
Na luta, pereceram 12.300 homens, lutando valorosamente frente a frente. Depois desta derrota, Espartaco retirou-se para as montanhas de Petélia, perseguido e escaramuçado sem trégua, pela retaguarda, por Quinto, um dos tenentes de Crasso, e seu tesoureiro Escroía. No fim do dia, porém, tudo mudou de repente, e Espartaco derrotou os romanos, sendo o tesoureiro gravemente ferido e salvo a custo. Esta vantagem obtida sobre os romanos deu origem à ruína final de Espartaco, porque seus guerreiros, quase todos escravos fugitivos, encheram-se de tamanho orgulho e audácia que não quiseram deixar de combater, nem obedeceram mais seu comandante. Pelo contrário, como se achavam a caminho, cercaram-nos e disseram-lhes que, quisessem ou não, era preciso que voltassem depressa e os conduzissem pela Lucânia contra os romanos, que era o que Crasso pedia, pois sabia que Pompeu se aproximava, e que muitos em Roma discutiam e brigavam por sua causa, dizendo que a vitória final desta guerra lhe era devida, e que logo que ele ali chegasse tudo seria decidido com um único fim de Espartacus. Por isso, procurando combater, e aproximando-se o mais possível dos inimigos, Crasso mandou um dia abrir uma trincheira, que os fugitivos procuraram impedir, carregando furiosamente sobre os que se ocupavam de tal tarefa. A luta tornou-se violenta. E, como, a todo momento, chegassem reforços de parte a parte, Espartaco viu-se obrigado a lançar mão de todos os recursos. Sendo-lhe levado o cavalo em que devia combater, ele desembainhou a espada, e, matando à vista de todos, disse: se eu for vencido neste combate, ele de nada me servirá. E, se eu for vitorioso, muitos deles, belíssimos e excelentes, terei dos inimigos à minha disposição. Isto feito, lançou-se através da pressão dos romanos, procurando aproximar-se de Crasso, sem o conseguir, e matou 2 centuriões romanos que o enfrentaram. Por fim todos os que o rodeavam fugiram, e ele permaneceu firme em seu posto, completamente cercado, lutando valentemente, sendo retalhado. Após a batalha, o corpo de Espartaco nunca foi descoberto. Sem sepultura, assim ficou seu corpo no campo de batalha. Não sabemos se Crasso se esforçou para descobrir o cadáver do comandante gladiador ou se, finalmente vencida a guerra, não se preocupou com esse assunto. Embora Crasso fosse muito feliz e satisfizesse todos os seus deveres de bom comandante e de homem valente, expondo-se a todos os perigos, não pode impedir que a honra do termo daquela guerra fosse atribuída a Pompeu, porque os que escaparam deste último combate caíram-lhe às mãos e ele aniquilou-os, escrevendo ao Senado que Crasso vencerá os fugitivos em combate regular, mas ele destruirá todas as raízes desta guerra. Pompeu teve assim entrada triunfal em Roma, por haver vencido o Sertório e reconquistado a Hispânia. A Crasso foi-lhe concedida uma ovação após a sua vitória. Não recebeu um triunfo por ter sido ganha contra escravos, mas o Senado permitiu-lhe portar a coroa de loureiro em vez da de mirto, considerando a importância desta vitória. Crasso puniu os que sobreviveram à sua investida contra Espartaco, mandando crucificar 6.000 revoltosos ao longo da Via Ápia, de Capua até Roma. Essa punição não se tratou de um capricho do comandante romano, era obrigatória segundo as leis da República. Crasso, que também negociava escravos, certamente que gostaria de os ter podido vender, mas o direito romano exigia a crucificação dos escravos revoltosos, e assim ele apenas fez o que as leis ordenavam. Bom, esse foi o vídeo.